Bom, vou começar esse vídeo com um relato de algo que aconteceu comigo recentemente. Eu estava tendo uma conversa com um colega meu, falando sobre dinheiro, e ele tem 26 anos e acredita que se o Brasil imprimisse mais dinheiro para pagar as próprias dívidas, daria certo. Ele acredita que o dinheiro pode ser impresso para pagar dívidas bilionárias e outras coisas. Ou seja, ele é o brasileiro médio que não sabe nada de economia e ainda acredita no conto infantil de que basta imprimir mais dinheiro para acabar com a fome. Então eu tentei explicar para ele o que é dinheiro de verdade. Falei um pouco sobre lastro, sobre escassez, expliquei o mal da inflação como se eu estivesse falando com uma criança de 6 anos. E então eu cheguei em uma parte da minha explicação na qual eu falava que antigamente o papel moeda ele tinha um lastro, ele tinha um lastro dele em ouro. E antes de eu terminar a explicação e falar que em 1971 esse lastro foi cortado, não só ele, mas outro senhor que estava do meu lado, só de apaisana, falaram instantaneamente, os dois. Mas, abre aspas, mas nos Estados Unidos ainda é assim, não é? Fecha aspas. E foi só aí que eu notei e aceitei. O brasileiro médio realmente não sabe nada. Nada de economia ou dinheiro. Ele sequer sabe definir as propriedades do dinheiro. Então eu me calei, entendi que eu precisava poupar a minha energia e não perder mais tempo tentando convencer pessoas que já estão com o cérebro formado e 100% doutrinados. Bom, se você é alguém que não entende de economia, mas entende que tem algo errado e ao invés de se fechar para a verdade, que era abrir os olhos e aprender aquilo que não te ensinaram em casa, na TV ou na escola, não saia desse vídeo. Eu não estou aqui para humilhar quem quer aprender, quem reconhece que não sabe de certas coisas, mas se abre para o conhecimento. Eu não sou esperto, eu sou burro, eu sou um brasileiro médio, então eu estou aprendendo aqui junto com você. Se você é alguém que clicou nesse vídeo que quer continuar a assistir, porque você quer aprender junto comigo, não quer fazer parte dessa média dos brasileiros médios. Eu não sei de porra nenhuma, como eu falei, mas eu estou me libertando das mentiras que foram contadas para mim a vida inteira, não só para mim, mas para nós todos. E nesse vídeo eu vou apenas falar mal daqueles que já não tem mais jeito. Nesse vídeo eu vou falar mal e vou mostrar o projeto mais bem sucedido do Estado brasileiro. O brasileiro médio. Bom, para começar o nosso vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês, que é contraditório a tudo que eu acabei de falar. O brasileiro médio, ele não é burro. Como assim o brasileiro médio não é burro? Bom, não literalmente. O brasileiro médio, ele foi estrategicamente criado para ser assim, alguém limitado de inteligência. Ele é um projeto do Estado, ele não é alguém que é burro por natureza. Inclusive, o brasileiro, por natureza, ele é um sobrevivencialista. Por que um sobrevivencialista? Porque para sobreviver em um país como o Brasil, você precisa ser um sobrevivencialista. Para você sobreviver com um salário mínimo, que nem o brasileiro sobrevive, você precisa de fato ser um sobrevivencialista. Eu vi um artigo, não sei na onde, se eu encontrar eu coloco aqui para vocês, que a média do brasileiro, né, o salário mínimo ali é 1.800, ali, tipo, o salário mínimo é 1.500, mas a média salarial do brasileiro é 1.800, porém ainda a média mais pobre tem uma média de 570 e poucos por pessoa, e isso é muito pouco. Então, se o brasileiro ele consegue sobreviver com tão pouco, cara, de fato ele é um sobrevivencialista. Ele só não sabe isso, e ele também não é um sobrevivencialista simplesmente porque ele sabe que é bom se preparar. Na verdade, ele é um sobrevivencialista porque, mano, o país, o estado do país onde ele mora fez com que forçou ele a ser um sobrevivencialista. Bom, então o que acontece? Ele só foi deliberadamente condicionado a não desenvolver a sua própria inteligência. O brasileiro ele foi condicionado a não desenvolver a sua própria inteligência. Você não nasceu burro. Eu também me incluo nessa média. Eu sou um cara que, devido ao meu ambiente, na infância e na adolescência, eu não pude desenvolver ao máximo as minhas capacidades intelectuais. Porém, eu estou aqui tentando reverter esse papel, tentando reverter esse cenário, né, no qual me tornou um brasileiro médio, e estou tentando reverter isso através de muito estudo, obviamente, muita leitura e criação de conteúdo. E esse vídeo não é para esculachar o tal QI dos brasileiros, e sim mostrar que o brasileiro não é assim por acaso, é tudo parte de um plano, é um planejamento, é uma estratégia. O brasileiro, ele foi
condicionado a ser quem é. E hoje nós vemos muitos vídeos falando de QI, sobre QI 83, do brasileiro médio ser burro e tudo aquilo, blá 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 blá. Eu mesmo fico puto todos os dias com um brasileiro que aparece na minha timeline, que aparece na minha tela, eu fico muito puto. Porém, eu entendo que não necessariamente é culpa deles, não em certo ponto ou aspecto. Bom, o nosso próximo ponto vamos entender como que o Estado ele criou esse servo moderno, como que o Estado brasileiro conseguiu criar o ser humano com o QI mais baixo que um macaco, né? E eu falei que não era sobre QI, mas enfim, essa piada é um pouco engraçada. Ou já perdeu a graça, sei lá, eu acho que o meu humor é meio questionável. Bom, tudo começa no condicionamento educacional, no ensino público, né, na educação pública, né? Tudo começa na escola, começa no primórdio. Para criar um cidadão, para criar um servo obediente, você tem que pegar ele desde pequeno. E, bom, eles te ensinam, você já sabe que na escola eles te ensinam a decorar fórmulas, mas nunca questionar estrutura. A educação foi moldada para formar servos obedientes e não cidadãos livres. Ela te prepara para o mercado de trabalho CLT, mas não te ensina. O que a escola não te ensina? Ela não te ensina o que é dinheiro, de verdade. Ela não te ensina o que é economia real, economia austríaca, a única economia que é a verdadeira, a verdade é uma só, ela é nua e crua, e a economia austríaca é a verdadeira economia. E ela não te ensina a empreender, mais uma vez. O brasileiro, sabe o que é engraçado? É que o brasileiro ele tem uma alma de empreendedor muito grande, cara. Eu vejo isso no dia a dia e, infelizmente, da pandemia para frente, infelizmente depois do último mandato aí do nosso querido presidente, eu tenho percebido que esse espírito, essa alma de brasileiro empreendedor, ele está se perdendo aos poucos. Por quê? Porque o Brasil está ficando intancável, o Brasil já é intancável, já é ineficiente você empreender nesse país, é impossível. Você é louco, você tem que ser louco para você empreender nesse país. E a escola, o próprio país não quer que você aprenda a empreender. Só que o brasileiro, por natureza, ele tem uma alma empreendedora, ele tem, cara, isso é nítido, eu já percebi. E muitas pessoas ao meu redor eu já percebi que elas têm esse espírito, só que eles são limitados, são pessoas que são limitados devido ao Estado. O Estado limita o sonho dessas pessoas e matam com o sonho do brasileiro de empreender. Logo, o brasileiro ele não empreende não só por não ter a educação, não só por não saber de economia ou dinheiro, mas também porque o Estado ele impede com que esses brasileiros prossigam com esse sonho de empreender. E, como eu disse, tudo começa na escola, eles te ensinam a matemática básica, mas não te ensinam a estrutura, eles te ensinam algumas coisas, te ensinam a ler, mas eles não te preparam para ser alguém, eles te ensinam apenas a ser um servo, apenas um trabalhador, apenas um escravo CLT, que é o que provavelmente a maioria dos brasileiros odeiam, e ainda assim eles se apegam muito a esse CLT, porque basicamente o que a maioria dos brasileiros só tem na vida, é só o CLT, e é isso. A maioria infelizmente, vão perecer dentro de uma empresa como o CLT. E cada vez mais essa educação, né, a educação do nosso país, ela piora. Ou seja, a burrice do brasileiro não é uma condição genética, como dizem, tipo o QI baixo e tudo mais. Não é uma condição genética o fato do brasileiro ter um QI menor do que um macaco, e sim um problema educacional. Só que não é só o problema educacional, obviamente. E o problema educacional, como eu disse, é algo planejado, mas não é só isso. Motoqueiro safado. Porém, não é só isso. O problema da população, do brasileiro médio, e isso, a falta de educação somado à doutrinação, que forma o brasileiro médio. Eu vou explicar melhor para vocês isso aqui, ó. Bom, para formar um brasileiro médio, você precisa, essa é a fórmula, falta de educação, ou seja, você desincentiva, desestimula a educação do país, dá uma educação limitada, uma educação literalmente para bonobos, então você ensina de forma limitada essa população, tornando elas burras, e você soma isso mais a doutrinação, porque você transformando um cidadão burro, ele fica muito mais fácil de ser doutrinado. E o que é a doutrinação? A doutrinação nada mais é do que o processo de incutir emburrecimento, ou seja, é o processo de embutir, de enfiar emburrecimento na cabeça da população. Então você
faz que, desde os primórdios lá da escola, o brasileiro médio ele não tem uma boa educação, logo ele tem uma limitação intelectual, logo ele se torna muito mais fácil de doutrinação, ele se torna muito mais fácil de receber um emburrecimento por parte do Estado, através do quê? Através da cultura, através de mídia, através de propagandas, através de músicas, através de muitas outras coisas que eu vou tratar aqui daqui para frente. Então, basicamente, essa é a fórmula que o Estado usa para criar um brasileiro médio. E começa tudo com a educação. Então, com isso, o primeiro passo do plano do Estado está concluído: limitar a capacidade intelectual do brasileiro médio. O primeiro passo do Estado foi concluído. Ele limitou a capacidade intelectual do brasileiro médio e agora nós vamos passar para o segundo passo do Estado para emburrecer o brasileiro, que é a doutrinação. Então é esse aqui, ó, entretenimento como controle. Qual a melhor maneira de emburrecer um cidadão se não anestesiá-lo com entretenimento barato, não é? E essa é uma das formas mais eficazes que o nosso querido Brasil usa para doutrinar o nosso povo, o nosso querido brasileiro médio. E a televisão e o humor como formas de emburrecer e desinformar. Ou seja, a televisão por muito tempo ela foi usada como forma de emburrecer e desinformar a população. Ela somada a mais o humor. Essas duas grandes potências juntas formou uma grande máquina de emburrecimento em massa. E fato é, a TV, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi por muito tempo a principal rede de comunicação e informação. E sem dúvidas é o principal veículo para o Estado exercer controle. Logo, a TV está a serviço do Estado. Desculpe, a minha dicção é muito ruim, mas o que acontece? Se a TV ela é o principal meio de comunicação, ou pelo menos foi por muito tempo, dos estados, sem dúvida, a TV ela vai ser alvo do Estado para que o Estado possa propagar as suas políticas. Então a TV ela está a serviço do Estado, e isso é nítido, todo mundo sabe disso. E ainda vai ter loucos que vai falar, não, mas a TV não está do lado de tal político, porque ela está do lado do outro político tal. Pode ser que no momento a TV, e quando eu falo TV, eu falo das grandes emissoras principalmente, pode ser que elas escolhem sim um lado político, mas sabe qual é o lado político que elas escolhem? O lado político que mais dá dinheiro para elas. Óbvio, né? A TV ela é uma empresa, é uma indústria e ela vive à base de dinheiro. Então, se um lado político oferecer mais subsídios para ela, obviamente ela vai estar do lado desse meio político. Porém, ela basicamente é um meio de comunicação do Estado inteiro, ou seja, não é só direita e esquerda, no momento pode ser da direita, outro momento pode ser da esquerda, mas ela sempre vai ser do Estado, e o Estado é ambos, esquerda e direita, é o meio central de controle das nossas vidas. Bom, e a principal ferramenta de doutrinação não é mais a TV, e qual é a principal ferramenta de doutrinação na atualidade? A TV ela ainda tem muita influência sim, sobre muitas pessoas, porém mais sobre os cidadãos mais velhos, e se a TV influencia uma pessoa jovem, muito provavelmente essa pessoa jovem é muito burra. E, bom, a nova ferramenta de doutrinação são os influencers. Sim, os influencers, a gente já está cansado de saber que sim, existem influencers que são completamente vendidos e comprados por políticos, por oposições políticas e tudo mais, por grupos políticos no caso, né? E esses influencers, eles estão aí às soltas propagando desinformação ou até só chupando o ovo de um político, de outro e expondo o lado, entre aspas, político deles. Na verdade, o lado político deles tem nome, é dinheiro, não é lado A nem lado B, é dinheiro, é quem paga mais, novamente. Assim como a TV, quem paga mais, ela fica do lado, os influencers também são assim, são baixos e não são todos, mas a internet está cheia. O Estado ele é um monstro muito grande e por ser tão grande ele é lento. Então ele demorou para chegar na internet. Então por muito tempo a internet ela não tinha tantos influencers vendidos, mas o Estado ele pode ser lento, porém uma hora ele chega. E quando ele chega ele compra pessoas de todos os lados, de todos os cantos para poder continuar propagando a sua desinformação e doutrinando a sua população. Então, resumidamente, é basicamente isso. A internet, obviamente, é muito mais rápida, as informações se espalham na internet numa velocidade da luz, e o Estado, por ser muito grande, ele é muito lento. Porém, quando ele chega
querendo arrebentar tudo, espalhando dinheiro para todo lado para quem abrir as pernas. E esses influencers, em sua maioria, abrem as pernas para o Estado, e por isso hoje a internet, né, os influencers, eles são o novo meio de comunicação e doutrinação desse nosso querido Estado. E eles o que esses influencers fazem, né? Eles te doutrinam e te emburrecem com tigrinho, ostentação, brigas políticas sem solução, tudo para te manter viciado, distraído e revoltado com as coisas erradas. Porém, eles te mantêm revoltado com essas coisas erradas, só que eles não te impulsionam a fazer algo para mudar as coisas. E até show virou culto bizarro e ninguém percebe. Ou melhor, as pessoas percebem, só que será que elas estão anestesiadas com tanta merda que vem acontecendo no nosso país? Será que o brasileiro já se acostumou com a merda que é o país? Eu acho que já sim, eles estão anestesiados e, sei lá, ninguém mais liga, sabe? É aquele velho ditado, vamos rir para não chorar. Bom, e como eu disse lá em cima, eu não vou precisar mais explicar tanto aqui, eu disse que a TV junto ao humor é um grande poder juntos, e ela somada ao humor, como eu disse, é igual a distração e emburrecimento. Então o país ele tá pegando fogo, os caras na TV estão fazendo piada com político, dançando funk, a galera racha o bico, mas esquecem que estão sendo enrolados. E aqui vira tudo zoeira e ninguém pensa mais, só assiste e aceita. Esse é o nosso querido Brasil. E é compreensível, o brasileiro ele está anestesiado, ele está cansado. É tanta corrupção, é tanta coisa que tem acontecido, é tanta, sabe, tanta coisa que aconteceu no nosso querido país nesses últimos 50 anos, que o brasileiro ele já está anestesiado, ele já cansou, ele só quer a próxima, e ele não quer resolver isso mais à força, não quer lutar. E antigamente ele ainda ia pra rua fazer protestos e mais, mas não, ele só quer a próxima dose de dopamina na frente da tua tela para receber mais uma dose de anestesia. Ele só senta e não faz nada, e isso é muito compreensível. Não vale mais a pena lutar pelo nosso país, mas a questão é, tá, já que não vale a pena lutar pelo país, será que não vale a pena lutar por si próprio? Eu acho que receber uma próxima dose de dopamina não vai resolver o nosso problema, pelo menos individualmente. E calma aí. Bom, o próximo meio de doutrinação que o nosso querido Estado ele tomou conta foi a música popular, que nada mais é do que programação cultural em massa. Eu não sei se você já reparou, mas todo mundo está ouvindo as mesmas músicas, com as mesmas batidas e as mesmas letras rasas. Não é só moda, é um tipo de programação. Repetem tanto que acabam moldando o jeito da galera pensar, agir e até de sonhar. No fim, vira distração em massa e ninguém percebe o quanto isso apaga a cultura de verdade, e isso é forte. E para te provar, cara, esse ponto aqui, eu não preciso dizer muito. Eu não preciso te dizer que a música brasileira, que a cultura musical brasileira já está totalmente vendida a ideologia política e doutrinadora. Basta eu te falar, pega as músicas de antigamente e compara com as músicas de hoje em dia, falar que nem o teu avô, pega as letras de antigamente e compara com as de hoje em dia, pega as composições de antigamente e compara com as composições de hoje em dia, pega as melodias de antigamente e compara com as melodias de hoje em dia, pega as filas de shows e compara com as de antigamente e compara com as filas de shows de hoje em dia, o comportamento dos fãs de música de antigamente compara com os comportamentos de fã de música de hoje em dia. Aqui especificadamente no Brasil, pega todos esses pontos e aspectos de antigamente e compara com os de hoje em dia. Tudo o que é de antigamente é muito melhor, mas não é algo que foi se perdendo ao longo do tempo, porque a galera, ela automaticamente, por seleção da natureza, foi ficando mais burra e com uma cultura mais defasada. Não, é porque isso foi estrategicamente planejado para ser assim. Uma população com uma cultura limitada, com uma cultura fraca, onde as músicas que fazem sucesso, né, as músicas virais, pega uma música viral de antigamente, compara com uma música viral de hoje em dia, uma população onde a música viral fala de job, de tigrinho, disso e de aquilo, você já consegue entender basicamente o pensamento médio dessa população, e isso é obviamente estrategicamente planejado, não é só uma moda, como eu disse, é uma programação, e isso molda completamente o seu jeito de agir e até de sonhar. Aí você fala, não, Eric, mas é só uma musiquinha, cara, como uma música vai mudar o meu jeito de agir, de pensar, molda?
e molda, sim. Como eu disse, o ambiente, ele molda o seu jeito de agir, o seu comportamento. E quando eu falo de ambiente, não é eu que estou falando, isso é neurocientífico, isso é neurociência, a psicologia explica isso, cara. O ambiente, ele molda muito mais o seu comportamento e a sua forma de agir do que você imagina. E quando eu falo ambiente, eu falo sobre tudo, eu falo sobre pessoas. As pessoas, elas formam o ambiente. E se você escuta um determinado tipo de música, muito provavelmente você tem amizade com pessoas que também escutam esse determinado tipo de música. E geralmente, as pessoas não só escutam essas músicas, elas formam um grupo de amizades que curtem essas mesmas músicas. E esses grupos de amizades, eles são um ambiente ao qual tem um pensamento limitado comparado às letras dessas músicas, rasas e vazias. Logo, você vai ter muito mais chance de ter um comportamento raso e vazio por andar com essas pessoas, porque você está em um ambiente que proporciona todas essas coisas para a mudança do seu comportamento. Bom, então podemos entender que a liberdade ela é vendida como passividade. Hoje em dia fala que você é livre porque eles falam que você é livre porque você pode escolher o que assistir, o que vestir ou o que postar, mas na real é uma liberdade de fachada, enquanto você acha que está no controle, está só seguindo o fluxo, aceitando tudo sem questionar. Você está assistindo os filmes que eles querem que você assista, você está escutando as músicas que eles querem que você escuta, porque as músicas que eles querem que você escuta está sendo empurrada goela abaixo. Em toda esquina que você vai tocando aquela merda de Job, de isso, daquilo, de funk de tigrinho. E aí você fala, não, mas eu escuto funk, como se fala, eu escuto funk superação, cara. Eu escuto só letra boa. Mas esse mesmo cara que tá cantando funk superação, ele tá num set com outro MC que tá cantando sobre tigrinho, Job, bunda e raba. Cara, estão tudo no mesmo barco e você está indo junto e você só não percebe. Bom, a próxima ferramenta de doutrinação do nosso querido Estado é a falácia que ele quer que você acredite que tem direito em tudo. O Estado ele quer fazer você acreditar que você tem direito de tudo. Logo, você vai tratar o governo como a sua babá, porque você tem direito de tudo. Então, quando você achar que alguém está violando o seu querido direito, você vai recorrer a quem? Ao querido governo, a sua babá. Então ele quer que você pense que você tem direito de bolsa esmola, de auxílio, de educação, de segurança, né, no caso. Você não pode fazer a sua própria segurança. Ele quer que você dependa dele para fazer essa segurança. Ele quer que você pense que você tem direito a shows grátis, circo, né? Ó, tá vendo aqui circo e pão? É aquele velho ditado do pão e circo. Dê pão e circo para eles e eles estarão satisfeitos. Então, o direito, as bolsas, esmolas, os auxílios são o pão da população. E os show da Lady Gaga, cultos satânicos que são eles, são o circo para animar a população. Logo, dando pão e circo para a população se torna uma população dócil e não agride o patrimônio público nem enfrenta o Estado. E por fim, o direito mais incrível que você tem, ora, meu Deus do céu, o direito do trabalhador, cara. Que incrível esses direitos do trabalhador. Ele protege os seus dias de trabalho, tudo mais, FGTS, Fundo de Garantia, INSS. Nossa, que maravilha, cara. Eu trabalho já e o governo ele já cuida do meu dinheiro, já investe o meu dinheiro para mim, porque eu não sei investir, ora só. Mas por que você não sabe investir? Porque o Brasil, o próprio Estado, ele tirou a sua educação lá na escola e te privou de aprender a investir, te privou de aprender economia e logo agora ele deduz que você não sabe investir, então ele cria um tal de FGTS para guardar o seu dinheiro e ele mesmo investir para ter um rendimento de 3%, que é infinitamente menor do que a inflação anual. E eu não estou aqui para falar sobre investimento, mas basicamente o direito que é o direito mais ilusórios que você tem é o benefício do trabalhador. E você acha que é uma maravilha, cara. Tipo, de fato, né, pô, proteção de tudo. Mas ninguém sabe o quanto prejudicial isso é. Tanto para o pensamento coletivo, quanto para o desenvolvimento desse querido brasileiro médio. O brasileiro que acostumou com esses benefícios do trabalhador, ele dificilmente vai querer largar isso e dificilmente vai abrir os ouvidos e os olhos para acreditar nessas coisas que eu estou falando sobre o Estado. Ele não vai aceitar que ele é um cara doutrinado. Você vai falar de benefício do trabalhador para o trabalhador? Cara, é pedir para ser apredejado. E por isso eu vou falar disso em um outro vídeo, no qual eu vou falar porque o benefício do trabalhador, ele foi uma decisão que foi tomada no passado, no qual ele foi foi uma das principais ações para fazer com que o brasileiro ele abaixasse a orelha, virasse um bom servo e, por fim,
tratasse o governo como uma babá. Os benefícios dos trabalhadores é um dos principais motivos do porquê o brasileiro ele sempre vai tratar o governo como uma babá, a querida mamãe que dá tudo para ele. Bom, então é basicamente isso. O governo ele te doutrina dessa forma, ele começa ali com ensino educacional, com o ensino básico, ele passa para o entretenimento em todas as formas de culturas, ele toma todas as formas de culturas para poder aprisionar os seus pensamentos e te tornar um bonobo controlado por ele, e aí, por fim, ele faz você acreditar que você tem direito de tudo e que ele é a sua babá e que ele vai resolver todas as questões, e você só fala, o Estado é ineficiente, não, eu sou contra o Estado, mas no final você está pedindo mais auxílio, no final você está pedindo mais aumento, e no final você está fazendo mais protesto para aumentar mais o seu salário e outras coisas e pedindo mais benefícios do Estado. E então o Estado desincentiva você de tudo. Basicamente, ele desincentiva você de tudo. Se ele faz você tratar ele como uma babá, ele te desincentiva a você evoluir como ser humano e ter autossuficiência, porque é isso que te torna um homem de verdade. É isso, se você é um homem ou mulher, não sei, mas quando eu falo homem, eu falo na essência de ser. Isso, o que vai te tornar um homem de verdade é você ser autossuficiente sobre si mesmo, é você não depender de um Estado, é você não depender de um governo. E o governo brasileiro, ele fez o brasileiro médio depender muito bem dele. E há um ponto que hoje o brasileiro médio, se você parar qualquer um na rua e falar se ele enxerga um país sem um Estado, ele não vai ter a capacidade de enxergar esse país. Então, por isso que eu falo que o projeto do Estado brasileiro, que foi o brasileiro médio, foi um projeto muito bem sucedido, porque no final ele queria tornar você dependente dele, e ele conseguiu fazer isso. O Estado, ele te desincentivou de tudo e te tornou o projeto mais bem sucedido que ele já criou e eficiente. O brasileiro médio de QI 83. Bom, e como é a cabeça de um brasileiro médio? Bom, basicamente você já entendeu, mas eu vou passar aqui em pontos bem rápidos, sem enrolação. A maioria não entende inflação, juros, dívida pública ou impressão de moeda. Novamente, essa educação não foi ensinada nas escolas, nem nas universidades, então o brasileiro ele não vai entender isso, obviamente. Nem os próprios economistas, né, os que se dizem economistas, eles entendem um pouco sobre isso, ou até entendem, mas não quer falar para você também. Ou seja, os grandes economistas aqui do nosso querido YouTube, eles também não querem que você saiba disso, porque se você souber disso, você não vai comprar o curso deles, basicamente isso. Então, a cabeça do brasileiro médio, ele acha que auxílio ajuda, como eu disse, o próprio governo, o próprio Estado brasileiro, ele faz com que você acredite que o auxílio, o Bolsa Família e tudo mais é uma ajuda, mas o brasileiro ele não percebe que isso é uma armadilha a longo prazo. E a cabeça do brasileiro médio acredita que o governo pode resolver tudo, como eu já disse também, mas não entende que o governo é o problema, ele é o problema. Como você vai resolver um problema não lutando contra ele, né? Então, como resolver um problema dependendo do problema? Não tem como, né? O brasileiro ele depende do governo. Então, como que ele vai vencer do problema que é o próprio governo se ele depende do problema, entendeu? Eu acho que deu pra entender. E a cabeça do brasileiro médio, bom, ele não sabe o que é lastro, o que é reserva de valor, o que é política monetária. Logo, ele não sabe o que é dinheiro de verdade. Então, um cidadão brasileiro, um brasileiro médio de QI 83, é um cidadão economicamente analfabeto e, por isso, é politicamente submisso. Bom, quanto mais pobre uma população, mais limitada de conhecimento ela fica. Logo, se torna uma população mais burra. O ambiente molda a sua cabeça. Você lembra que eu falei do ambiente? Se você está em um ambiente no qual ele foi um ambiente que foi propositalmente limitado de riqueza, limitado de conhecimento, logo o seu intelecto ele vai ser limitado. Você não vai ter as mesmas condições para ser inteligente o suficiente que nem uma pessoa que vive, sei lá, na alta sociedade do nosso querido país. Você vai estar muito preocupada com muitos outros problemas. Você vive e passa por dificuldades no qual você tem que resolver dia a dia, no qual você tem que ser um sobrevivencialista para poder resolver essas situações. Logo, a educação, essas coisas, elas são deixadas de lado para você poder sobreviver nesse ambiente hostil que é o nosso querido Brasil.
Bom, nosso próximo ponto é como isso afeta toda a sua vida. Eu acho que nesse ponto você já sabe também, um cidadão que não entende economia não entende liberdade, por isso aceita salários que mal compram comida, por isso aceita pagar imposto sobre tudo, por isso aceita censura, vigilância e controle, acha que é por segurança dele, né? Nós sabemos que no nosso país não tem segurança. Relações humanas, escolhas de carreira, visão de futuro, tudo é moldado pela estrutura econômica, e a estrutura econômica molda o ambiente. Conclusão: quer ter controle de uma nação e fazer com que ela acredite nas suas mentiras? Empobreça ela e todo o resto acontecerá naturalmente. E o que é o todo o resto? O todo o resto é educação limitada, cultura defasada, saúde limitada e fome limitada. Ou seja, se você enfraquecer a economia, se você empobrecer, né, a população, se você enfraquecer a economia, tudo isso vai acontecer naturalmente. A educação ela vai se tornar limitada, a cultura vai ser defasada, a saúde limitada, a fome limitada. Então nós voltamos àquele ponto. Se você é uma pessoa que tem que lutar contra a fome, se você tem parentes ou se você tem alguma doença no qual você não tem dinheiro para tratar ela, você fica limitado à educação. Você está muito preocupado em resolver outros problemas do que você estaria em aprender coisas novas e se desenvolver como ser humano. E você também fica limitado a uma cultura. Você fica preso a uma cultura ali de músicas baixas, de eventos baixos. Você vai na praça da sua cidade, tem um monte de nóia fumando ali. Você vai no parque ecológico da sua cidade, tem um monte de cara lá fumando, cara. Aquelas ervinhas malditas. Enfim. E logo, quando você está em um ambiente que tudo isso aqui é limitado, você está fadado a ser um brasileiro médio, a ser alguém com um intelecto limitado também. Você não vai ter a mesma capacidade de desenvolvimento intelectual que alguém que está na alta classe, novamente. E, mais uma vez, o ambiente importa. Como eu disse, não é eu que estou falando do ambiente. Isso é cientificamente estudado, cara. O ambiente ele te torna alguém diferente, dependendo do ambiente que você esteja, você vai se tornar uma pessoa diferente. Um exemplo, eu vou usar um exemplo que é um exemplo do Wesley Delanogara, eu acho que vocês já ouviram falar dele. Ele fala sobre academia, né? Vamos supor que você está ali na academia. Eu vou tomar um pouco de água, um momento. Deu pra ouvir a ASMR? Cara, eu gravei esse vídeo e na parte que eu explico sobre... Deixa eu ver. Essa parte aqui, ó, que eu explico sobre a música popular, mano. Tipo, eu gravei ali uns 5 minutos muito, muito inspirado. E, mano, foi muito bom, ficou muito bom. Só que aí eu fui ver, meu microfone estava desligado. E, tipo assim, obviamente eu não consegui gravar com a mesma performance da primeira vez. Mas, bom, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, né? Bora voltar ao vídeo. Mais uma vez o ambiente importa. O exemplo da academia é assim: você vai para uma academia, vamos supor, e aí você vai começar a treinar numa academia, e nessa academia só tem bodybuilder, pá, aqueles caras que grita pegando peso e sabe, aqueles caras que ergue 100 quilos assim com uma mão e pá, que rasga a camisa e tudo, bate no peito e joga farinha na mão, na cara, bate na cara do... Mano, vai ser um ambiente que vai ser extremamente motivacional. Você estando ali, você vai, consequentemente, não necessariamente ficar igual a eles, mas você vai querer dar tudo de si, porque você não vai querer passar vergonha, e isso é inconsciente, você não controla isso. Você vai automaticamente incorporar a aura daquele lugar. Agora vamos supor que você vá para um ambiente onde seja uma academia que só tem velhinhas que faz pilates. Só isso. No começo você pode até treinar bem duro no começo, mas automaticamente, inconscientemente, aos poucos, você vai sendo puxado para baixo. Você vai vendo, eu não preciso fazer tanto esforço, sabe? Eu não preciso gritar. Tipo, você não vai gritar naquele ambiente cheio de veinha. Vão todo mundo olhar para você e você vai ficar com vergonha. Você vai, meu Deus do céu, você não vai pegar muito pesado. Você não quer passar vergonha. Não vai ter outros caras grandão para te ajudar a segurar e a erguer aquele peso e falar, vai cara, vai cara, vai cara. E bater na tua cara e falar, vai porra, tu consegue. Não vai ter esse tipo de gente para te auxiliar. Vai ter só velhinhas que vai fazer pilates e vai pedir ajuda para você abrir a garrafa
garrafinha delas. E logo você vai se achar super forte. Então você vai pegar seus 20 quilos de halter e vai falar, nossa, eu estou arrasando. Ou seja, o ambiente, ele inconsequentemente, ele inevitavelmente ele vai te moldar. Pode ter certeza disso. E se você é um brasileiro que mora no Brasil, mano, muito provavelmente você é um brasileiro médio assim como eu. Então, o resultado final disso, um cidadão que nunca vai reagir. O sistema quer que você ache que está informado enquanto continua na coleira, ou seja, o sistema quer que você continue achando que é esperto, mas na verdade você só está na coleira. O cidadão médio ele reclama, mas não age, paga, mas não questiona, sofre, mas culpa o outro, não percebe que está vivendo num experimento social onde a ignorância é cultivada como virtude. Isso é passado adiante para as novas gerações e elas vão se tornando piores que as anteriores. E aqui vem um assunto bem comum nos últimos tempos, que é, nossa, as novas gerações estão perdidas, mas as novas gerações nada mais é do que só o resultado das escolhas das gerações passadas. A nova geração só não é culpada enquanto são desprovidos de consciência sobre esses fatos, mas a partir do momento em que você tem consciência desses problemas que eu acabei de revelar para você e não faz nada para mudar, você é o único culpado do seu resultado. Então a falácia de que a nova geração está perdida por causa disso e daquilo passa a valer quando você tem consciência de todos esses problemas. Mas a nova geração ela só é como é por conta do resultado das escolhas da geração passada. As escolhas políticas, as escolhas econômicas, as escolhas culturais, as escolhas de líderes, de imagens, e enfim, as escolhas do passado moldaram para que a geração futura fosse da forma que é. E se nós hoje não podemos comprar casa e carro por conta de uma economia totalmente inflacionada e fraca, com uma moeda totalmente lixo como o real brasileiro, é porque as decisões do passado fizeram com que a nossa moeda se tornasse a moeda lixo que é hoje e que a inflação do nosso país crescesse da forma que é hoje. Ou seja, muito do que se fala sobre a nova geração, na verdade, só é culpa da geração passada, mas a partir do momento, como eu disse, que você tem consciência disso, se você permanecer no seu fracasso, a culpa vai ser só sua, você é o único culpado, logo, a salvação é individual. Você precisa fazer por si próprio, não adianta eu estar só aqui falando do que foi feito para o brasileiro ser como de todas as armadilhas que o Estado brasileiro fez para te tornar burro, te tornar um brasileiro de QI 83. E desculpa, eu não quero te ofender, provavelmente você é esperto se você está até aqui, mas eu falo do brasileiro médio, tá? Mas se eu te falo sobre tudo isso aqui, como funciona a estrutura e tudo mais, de como surgiu todo o planejamento para formar um povo submisso ao Estado para que continue mantendo ele no poder, sugando mais e mais e mais e mais recursos dessa população, não adianta eu falar tudo isso aqui pra você e você não fazer nada, você só achar que pode fazer algo por todo mundo, mas você não pode fazer algo por ninguém. Não adianta só falar, não adianta só estudar, só ficar sabendo da informação e voltar para fazer as coisas que você estava fazendo, sentar, assistir TikTok, scrollar e receber mais doses de dopamina como o brasileiro anestesiado. O que você vai ter que fazer fazer por si próprio. Você só tem que se portar consigo mesmo. Não seja patriota, cara. Não seja patriota. Patriota é uma merda. Você precisa salvar só você e a tua família. E isso se você amar a sua família, né? Muitos brasileiros não amam a sua família. Se você ama a sua família, se você tem alguém que você ama, se você ama a si próprio primeiro, você precisa amar a si próprio primeiro. E eu, como cristão, eu falo que você tem que colocar Deus acima. Mas se você não acredita em Deus, tudo bem. Mas se acredita assim como eu, coloque Deus acima e em seguida você precisa se amar e se amando você precisa saber o que fazer para se salvar. Você não vai salvar o Brasil e muito provavelmente você não vai salvar a maioria dos seus parentes porque eles mesmos não querem se salvar. Eles estão anestesiados e não estão preocupados com o próprio futuro, nem com o futuro da própria família. Mas você está preocupado consigo mesmo? Você está fazendo algo para salvar você mesmo? A salvação é individual. Então, você precisa fazer algo para isso. Bom, esse foi o vídeo. Eu sou o Eric e esse canal é o Êxodo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, deixe o seu comentário. Eu ainda estou aprendendo muito. Eu ainda estou aprendendo
a criar conteúdo, estou tentando melhorar minha oratória, mas aos poucos eu sei que eu vou conseguindo entregar um melhor conteúdo para você. Mas eu só te peço um pouco de paciência, se inscreva no meu canal e veja a minha evolução.